irmãos aqui, anunciando a palavra de Deus. E nós queremos continuar nosso tempo. Nós começamos no domingo passado e nós vamos falar sobre cinco assuntos. Eu já fiz uma introdução a esses assuntos. São 5 princípios para se tornar discípulo de Cristo. E como nossa campanha também é de discípulo, nem estávamos pensando nisso, mas o Espírito Santo trabalha na igreja de forma unânime. Hoje nós vamos estar na segunda etapa, e os 5 princípios para se tornar um discípulo de Cristo. Quero só alertar os irmãos que esses 5 princípios não foram retirados da minha ideia. O autor é o A.W. Tozer, um grande avivalista, um pastor que escreveu vários livros fecundamente, um ministério fecundo, um ministério que ajuda ainda, mesmo depois da sua morte, o A.W. Tozer morreu em 65, mesmo assim as suas literaturas, ainda influenciam a vida cristã. Então esses 5 princípios é retirado de um livro do A.W. Tozer, e o desenvolvimento é nosso, o desenvolvimento das ideias, mas os princípios aqui é dele. Trata-se seriamente do pecado, é uma advertência dada do autor: não seja dono de coisa alguma. Então hoje nós vamos falar, não seja dono de coisa alguma. Depois nós vamos desenvolver os outros 3 temas parados. Refletindo aqui, no último domingo nós falamos sobre isso, tratar seriamente do pecado. Aqui tem um pensamento dele, do A.W. Tozer: as grandes almas, entretanto, são aquelas que se aproximam reverentemente de Deus, compreendendo que em sua carne não habita bem algum. Então, por isso que nós temos que lutar constantemente para mantermos de pé, O apóstolo Paulo já nos ensinou isso através de suas cartas. O Langston também ele define o pecado. O pecado é o maior e o mais terrível inimigo da alma humana. O Langston é um teólogo batista, bem conhecido entre os batistas. Então hoje a gente vai desenvolver um pouquinho o segundo tema do livro, que é: não seja dono de coisa alguma. Se você for reparar na Bíblia, você pegar o nome de alguns autores ou personagens da Bíblia, se você quiser pegar, pode ser em Hebreus capítulo 11, que você vai ver o efeito de várias testemunhas de pessoas que viveram conforme o desejo de Deus, mas também pessoas que falharam, que pecaram, que erraram, tiveram suas falhas e os seus erros. Servos do Senhor, que serviram o Senhor com muita propriedade. Existe um livro que foi editado há muito tempo, do Orlando Boyd, que é Os Heróis da Fé. Esse livro é um sagrado livro, um livro excelente para se ler e para se orientar a respeito de vidas que estão aí diante de Deus e também pensavam que não eram dono de nada, Então aí, esses livros você pode baixar em PDF. Muitos dos livros já estão em PDF gratuitamente, não precisa ir lá na livraria comprar, ou também você pode também adquirir através de uma assinatura digital, Você pode baixar esses livros e estar no serviço. Não seja dono de coisa alguma. Importante é sabermos que nós não somos donos de coisa alguma, de propriedade nenhuma. Então vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 8, o que diz a respeito dessa grande verdade: não somos donos de nada. Romanos capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo nos adverte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Está ali, se os irmãos quiserem acompanhar: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros, para quem ama o próximo, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O apóstolo
interpretativa sobre a lei, mas ao mesmo tempo ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. O apóstolo Paulo está, através dos livros romanos, explicando paralelamente as questões da lei, e ao mesmo tempo ele aplica o princípio de amar o próximo. É o maior princípio de toda a Escritura. Jesus Cristo ensinou isso no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a base de todos os ensinamentos da ética, do compromisso, da verdade, de como ser crente. Ali é um grande manual do dia a dia, da vivência de um cristão. E ali tem muitos princípios. Se nós não conseguirmos seguir aqueles princípios ali, se você não conseguir seguir, ou eu, desejando ser cristão verdadeiro, nós estamos em falhas, com muitas questões ali no Sermão do Monte. Uma das coisas que é declarada no Sermão do Monte é amar o próximo. É exatamente em cima de amar o próximo que Jesus Cristo então começa a proferir esses ensinamentos que nós chamamos o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 10, nos versículos 9 e 10, vai dizer também: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Se os irmãos lembrarem, esse texto aí é o texto em que Jesus Cristo dá uma orientação para os discípulos de Jesus. Alguns dizem 12, outros depois 70, e a outros 500, né? Jesus andou de 2 em 2, de 3 em 3, de 12, e Jesus orientou a esses discípulos: não levem nem ouro. Em algum momento ele disse: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Ou seja, não amontoem, não tenham confiança nisso. Não leve nem um saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Essas ideias é um conjunto de ideias que vai dar a ideia que nós não devemos possuir nada, mas ao mesmo tempo você tem tudo, temos tudo. Somos ricos em Deus e ao mesmo tempo não devemos possuir nada. E um dos grandes textos que nós lemos na Escritura, e de maneira talvez inadequada da interpretação, nós levamos a interpretação só para um sentido só, embora este sentido que se dá à interpretação não esteja muito errado, porque o texto ele nos dá uma ideia conjunta. Eu estou dizendo do capítulo 6 de Mateus, os versículos 19 a 20. O texto diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, o teu tesouro, aí está também o seu coração. Veja bem que esta é uma leitura que ela tem muitas variantes, e uma das variantes desse texto é que Jesus Cristo não está dizendo definitivamente que é proibido você prosperar. Jesus Cristo não está dizendo que é proibido você fazer dinheiro, ter grana, ser próspero. É que o texto faz pensar isso. Mas veja bem o que o texto está dizendo exatamente no final do versículo, quando ele diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A questão é que você pode ter muito dinheiro, ser multimilionário, mas se o seu coração estiver somente nas riquezas, naquelas riquezas que você tem, e você confiar só nela, aí você está falido. É isso que Jesus está dizendo.
Mas se você for multimilionário, ter muita grana, mas o seu coração não está ligado naquilo, aquele ali é um simples momento, é uma oportunidade que você teve na sua vida, no seu trabalho, e você adquiriu isso. Então você é um homem rico, assim como Ló, assim como Jó, foi um homem multimilionário. Abraão tinha muitas posses no Antigo Testamento, eram homens de muitas posses, principalmente Jó. O texto chega a dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Então, não é que você esteja proibido disso, mas Jesus está fazendo um alerta, uma advertência. Então o texto começa: não acumuleis tesouro, é uma advertência, é uma negativa. Jesus está dizendo, porque o seu coração não deve estar ligado a esta riqueza. Mas também fazendo uma antítese, um contrário, você pode ser muito pobre, mas muito pobre, e de forma que você pode ser também agarrado e preso em coisas pequenas que você tem. Então a questão aqui não está dizendo que você não pode ser rico ou que você é pobre, você também está preso em algumas coisas, né? Tem pessoas que têm manias de acumular coisas. Eu conheço pessoas que têm manias de acúmulos. Então o que vê na rua leva para casa, e a casa vira um grande lixão, né? Isso é um tipo de doença, e essa doença é a doença possessiva. Então, você pode ser também possessivo a esse bem que você tem, que é o dinheiro. Então o texto diz lá em Mateus 6,19 essa verdade: não acumule tesouros. O ensinamento de todos é: não tenha coisa alguma, né? Enquanto também nós podemos dizer que o 12 não está ligado, dizendo que isso é coisas materiais, mas não tenha coisa alguma. Ou seja, não tenha, por exemplo, você pode ficar muito orgulhoso com o seu diploma de mestrado, doutorado, você pode ficar muito orgulhoso com a sua patente, você pode ficar muito orgulhoso por ser presidente de uma grande empresa, de uma multinacional, você pode estar orgulhoso porque você tem um sítio. Então essas coisas que são as ervas daninhas que vão tomando conta da nossa vida. Por isso diz, o Tozer, ele desenvolve: não seja dono de coisa alguma. Eu já contei para os irmãos aqui uma história de um irmão que tinha comprado um carro novo e a igreja estava em ascensão, crescendo, fazendo desenvolvimento, né? E aí nós precisávamos de um carro para ir de um lugar para outro, né? Deslocar de um lugar para o outro. O irmão tinha acabado de comprar um carro e botou um adesivo bem grandão: propriedade de Jesus Cristo, no carro. Então nós precisávamos do carro para ir levar 4 pessoas para fazer um trabalho num local. O irmão então, que colou o adesivo nesse carro, disse: olha, eu acabei de lavar meu carro está tão limpo, ele é tão novo, ele não pode andar no meio da poeira. É muito difícil entender isso, né? Mas em contrapartida colocou um adesivo bem grande assim, né? Propriedade exclusiva de Jesus. É disso que Jesus está dizendo, é desse tipo de posse que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. E o A.W. Tozer então disse lá no seu livro: não possua nada, porque nada é seu. Vamos voltar lá. Não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. Tudo que nós temos é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Tudo que você é pelo Senhor. Não é que você teve, né, o seu mérito. Claro que
você teve o seu mérito, você conquistou, mas tudo vem do Senhor, porque Ele é dono do ouro e da prata. Bobagem nossa de dizer: ah não, isso aqui não. Bobagem de quem pensa. Por mais, não precisa ser um cristão, tudo que você tem vem do Senhor. Em uma questão de segundo, de tempo, você pode perder tudo aquilo que você possui. É o caso de Jó. Apenas com um vendaval, ele perdeu sua casa, seus filhos, seus animais. Apenas com um sopro. Imagine, perdeu filhos, amigos, animais, perdeu, muitos ficaram contra ele por causa da sua fé. É isso que Jesus está dizendo: mantenha-se firme, mesmo no vendaval. A ideia de Romanos também. Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 e 19 vai provar essa ideia de que Jesus não está apontando diretamente para a questão financeira, que é a primeira coisa que nós pensamos nesse texto. Mas lá em 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo, versículo 6, capítulo 6, 17 a 19, Paulo exorta da seguinte forma: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo que nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade, da verdadeira vida. Irmãos, tem muitas pessoas que vivem como se estivesse fazendo um recreio, um acampamento no mundo. Tudo é felicidade, tudo é alegria, viagens para cá, viagens para lá, viagem para a Europa, viagem para não sei aonde, viagem para não sei, sempre está sempre viajando, sempre aproveitando da grande vida. Só que a nossa vida aqui, ela acaba muito rápido. Não estou dizendo que você não possa viajar, que você não possa fazer um planejamento, fazer um acampamento, mas há pessoas que pensam que essa vida aqui é um pleno acampamento. E o Dr. Lloyd Jones, no Sermão do Monte, em algum momento ele vai dizer nos primeiros capítulos que quanto mais amarmos este mundo, mais desejos teremos de fazer isso. Quando deixarmos de amar tudo que neste mundo há, então nós manteremos nosso olhar para Cristo. É mais ou menos isso que Paulo diz numa das suas cartas: olhar para o alto, olhar para Cristo. Então, nós temos pensamentos como o Dr. Lloyd Jones, dizendo no seu livro, pensamentos verdadeiros, extraídos da Escritura, do Sermão do Monte: quanto mais amarmos este mundo. E quando a Bíblia fala mundo, aqui não é o mundo cósmico, não é o mundo físico que a Bíblia fala. A palavra mundo na Bíblia, ela tem uma amplitude, ela é ampla, tem amplo sentido, mas o sentido aqui do mundo é o que o mundo pensa, não é o mundo físico, não são as coisas, mas o pensamento do mundo. Qual é o pensamento do mundo? Roubo, lascívia, prostituição, engano, mentira, falsidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Esses são os pensamentos. Esses são os pensamentos que destroem o ser humano, que tiram o ser humano do caminho da cruz de Cristo, que tiram o ser humano do foco. Às vezes o cara está lá focado por alguma coisa que ele se apega ao mundo e começa a desfrutar das belezas deste mundo. Ele se desvia da fé, se desvia da palavra e vai para outros caminhos.
Dr. Russell Shedd, nos últimos minutos da sua vida, ele deixou um vídeo gravado e dizendo o seguinte: irmãos, eu estou sentindo que eu estou desmamando deste mundo. Nós precisamos desmamar desse mundo. É a maior necessidade da igreja. A igreja aceitou muitas coisas, muitos pensamentos, muitas filosofias para dentro de si. Nós estamos vivendo a cultura e a filosofia do nada a ver. E isso tem destruído, essa filosofia do nada a ver tem destruído realmente a essência e tem desviado, fazendo que você ache, que eu ache, que eu tenho alguma coisa. Mas o ensinamento é: não possua nada, não tenha nada. Jesus Cristo, quando estava exercendo o seu ministério, ele não tinha casa para morar. Quando Jesus disse: eu não tenho lugar para reclinar a minha cabeça, isso não é atestado de pobreza, isto é um princípio, isto é uma grande verdade. E agora você não tem que pensar que você tem que ser pobre, e ser pobre agora é um mérito para ser cristão. Não é isso que Jesus está ensinando. Não há mérito nisso. A questão de pobreza e riqueza, existem muitas explicações para isso. Ser pobre ou ser rico. Por que o camarada às vezes é pobre? Nasceu num lar pobre, não teve oportunidades. O país às vezes não oferece oportunidades para que ele saia dessa questão. E outras explicações é também por opção. Às vezes o sujeito não deseja crescer na vida profissional e não vai. Por que o sujeito é rico? Às vezes ele é rico pelos próprios méritos, pelos seus próprios trabalhos. Também pode ser rico de maneira ilícita. Esse sujeito é rico porque recebeu uma herança, então manteve a herança e manteve a marca, o pedigree da sua família. Então existem vários viés, por ser rico, por ser pobre, né? Então essa não é a questão do que a Bíblia está nos ensinando. Então 1 Timóteo está dizendo que a nossa riqueza ela deve ser concentrada em praticar boas obras, ser generoso, estar pronto para dar, para repartir e não para acumular. Não acumulem para si tesouros, mas sejam sólidos no fundamento para o futuro. E qual é o futuro? Todos nós sabemos, os crentes em Jesus Cristo, que temos um futuro garantido. Sabemos qual é esse futuro, para onde nós iremos, se morrermos, para onde vamos e onde habitaremos, e se também estivermos vivos, Jesus Cristo voltando, para onde iremos. Então nós temos também as nossas convicções, né? Mas a Bíblia pede-nos para não acumularmos tesouro aqui na terra, porque aqui ele se torna uma armadilha. Eu me lembro das armadilhas que faziam quando criança, para pegar os pássaros. É tão fácil, né? É tão fácil você fazer isso, pois é tão fácil também o mundo fazer armadilhas e deixar você preso na gaiola, deixar você preso nos desejos do mundo. Em segundo, não devemos confiar em nós mesmos. O que temos não é motivo para confiarmos em nós mesmos. Se rico, não confiar nas finanças. Se pobre, não confiar no talento ou na coisa que você tem. A nossa única confiança deve ser prestada e colocada no Senhor. Então nós temos exemplos na Bíblia Sagrada. Davi, quando ele foi guerrear
com o gigante. O que Davi disse para o gigante? Eu não tenho muitas armas e qualificações, mas a minha arma não são as mesmas que as suas, mas eu estou aqui no nome do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Então a nossa guerra, ela não é realizada por nós mesmos, pelos nossos méritos, pelos nossos talentos, pelas nossas posições, pelos nossos salários. As conquistas, a conquista da igreja, a evangelização, o avanço da igreja não é feito por posses, mas é feito porque Deus permite. Há orações, rompe barreira, chega-se naquele lugar a cavalo, a pé ou de avião, mas por tudo permitido por Deus e por sua infinita bondade e misericórdia do Senhor. Não devemos confiar em nós mesmos, porque nós não somos confiáveis. Nós somos homens errantes, pecadores, arrependidos, sim, mas não devemos confiar em nós mesmos. Confiar somente no Senhor. Então esses são os alertas que este autor faz, e valeria a pena os irmãos achar essa literatura do A.W. Tozer. Está aí disponível na internet, os irmãos. Hoje nós temos vários recursos aí, e-book e outros mais, para irromper, para lermos e conhecermos outros autores da Bíblia, lendo em conjunto com a Bíblia esses autores. Então, em segundo lugar, que você não possua nada, não seja dono de nada. Então, o discípulo, em primeiro lugar, ele coloca lá que nós devemos primeiro identificar os pecados e nos livrar desses pecados. O discípulo, em segundo lugar, ele precisa pensar que ele não é dono de nada, que ele está sendo enviado por um grande mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, que em todos os lugares ele andou. O texto diz lá em Mateus: vilas, curava enfermo, andava no meio do povo, da multidão, curando o enfermo e dizendo: é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é o que? Alegria, verdade, pureza, salvação, domínio próprio. Isso é tudo o reino dos céus. O sermão do monte vivido, isso é reino dos céus. O reino dos céus é repartir, o reino dos céus é misericórdia, o reino dos céus é chorar com os fracos, com os necessitados. O reino dos céus é ser compassivo, o reino dos céus é ser manso. Isso é tudo o reino dos céus. Acontece que, para não possuirmos nada, esvaziarmos a nós mesmos. Então, para finalizar, como não possuir nada num mundo que se oferece milhares de coisas? Eu estava conversando com um amigo, falando sobre essa literatura do Martin Lloyd-Jones, o Sermão do Monte, e ele falou assim: eu tenho mais quase 50 livros desse autor, posso mandar para você agora. Mandou de uma vez só, mais de 50 literaturas do mesmo autor. Quantas ofertas nós temos? E fico imaginando então, irmãos, quantas ofertas nós temos por aí de muitas coisas. Só que a Bíblia continua nos orientando e ofertando, dizendo para nós: confie somente no Senhor, confie somente nele, porque Ele é a grande verdade, a verdade que nos esclarece, que nos leva a caminho eterno, não a caminhos. Não existe plural para Jesus no caso de caminho. É caminho,
porque ele diz: eu sou o caminho, né? Então aqui está definido aqui, artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é tudo isso, e nós devemos confiar nele, não nessas ofertas que nos são oferecidas. E as ofertas, elas vêm de diversas maneiras: materiais, físicas, emocionais, psicológicas, religiosas, amorosas, vários tipos de ofertas, muitas ofertas. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele alerta a igreja a respeito dos falsos ensinadores. Quantas ofertas de falsos ensinadores, quantos seguidores, quantas pessoas que seguem vários pastores, que se dizem apóstolos, outros dizem profetas, outros dizem o rei da cocada, né? E muitas pessoas seguem estes homens como se fosse a grande verdade, mas enquanto que Jesus está dizendo, não tenho, abra o olho com esses ensinadores e vejam que a Bíblia é a única palavra, é o único livro que contém a verdade. Não há outros ensinadores, não há outro evangelho. O apóstolo Paulo, ensinando em Gálatas, ele inicia ensinando em Gálatas, dizendo para eles: olha, o amor de vocês já esfriou, mas por que esfriou? Existe outro evangelho? Existe outro ensinamento? Porque não pode haver outro ensinamento a não ser a própria verdade. E esse ensinamento remete-nos a pensar que nós não devemos possuir nada enquanto discípulo de Cristo, agarrar com nada aqui nesse lugar e desmamar com todos os desejos, todas as coisas que nos são oferecidas, que nós desejamos. Tem pessoas que não conseguem viver sem comprar, são consumidores de alta compulsão. Então os comerciantes, as estratégias, as merchandisings, os marketings que se usam aí nos apelos comerciais, nos apelos no YouTube, etc. Qual é? É aquilo que afeta o seu cérebro, o seu desejo. As prateleiras dos supermercados, das farmácias, de todos os lugares que você frequenta, as mercadorias que ficam mais na reta dos seus olhos é aquela que você mais quer, é aquela que você mais deseja. Eles já organizam desta maneira para que você consuma, são as ofertas. Enquanto isso, a Bíblia vai nos dizer: não possua nada, não leve nada no alforje, não leve nada na sua mala. O trabalhador é digno do seu salário. E quem é o trabalhador? Os trabalhadores são os verdadeiros discípulos de Cristo. E se você quer, se você deseja se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso que possamos olhar esses princípios. Elimine os pecados, não possua nada, confie somente no Senhor. Gostaria de orar com você nesta noite, você que está aí também vendo pelo YouTube. Que o Senhor abençoe e permita que você tome também uma decisão de ser um discípulo de Cristo ao lado do Senhor. Senhor amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e pela verdade do Senhor. Que nós possamos ter um único pensamento de não possuirmos nada além da Tua verdade, porque o maior tesouro que nós possamos encontrar nesta terra e o futuro está no Senhor, porque ali está o reino dos céus, onde não haverá mais a necessidade de estarmos acumulando, de estarmos desejando, de estarmos errando, de estarmos pecando. Este lugar chama o reino de Deus. Este lugar é o céu, onde não haverá nada desses incômodos. Mas enquanto estivermos aqui, possamos estar com nossos olhos bem direcionados aos Teus ensinamentos. Tenha misericórdia
de nós e de nossa vida. Que o Senhor abençoe esta igreja e que o Espírito Santo esteja, Senhor, abençoando, acompanhando o teu povo. Abençoe esta agência aqui em Itaparica e todas as igrejas espalhadas neste país. E agora pedimos que o Senhor abençoe nossa campanha de missões estaduais, que o Senhor abençoe, que essa oferta possa ajudar e abençoar muitas mesas e muitas igrejas que estão estabelecidas aqui no estado do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos dê uma excelente semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.